Bom dia de novo. Bom dia, bom dia. Muito bom. Olá, bom dia. Oi, Marisa, Marisa, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí também? Graças a Deus também. A gente tem uma reunião hoje para falar um pouquinho sobre a cultura do fundador, as questões que envolvem governança corporativa nesse processo sucessório. E aí eu trouxe meu sócio, o cara que fala sobre essas coisas. Você vê o fake news, né, Reinaldo? Você está vendo fake news, né? Eu falei para Sócio. ele, olha, vamos para uma reunião, mas ele gosta muito de falar sobre isso, ele fala sobre isso com uma propriedade, com um domínio de causa enorme. bom dia a todos de novo Bom dia, Reinaldo. Mas é um bom dia de agradecimento aqui a Sheila Saad, ao Domingos, que, nossa senhora, que presença ilustre que nós temos aqui hoje. A Sheila foi bastante modesta em apresentar o Domingos, o sócio e esposo da Sheila, porque ele é, sim, PhD em governança corporativa. Já tive a honra de ver algumas apresentações dele na Fiesp, algumas apresentações em rádio e TV, e, enfim, eu só não tive ainda uma empresa para ele atuar como um consultor de sucessão de negócios, mas eu sei que ele é muito bom, né? E eu fico aqui muito feliz de poder trazer essa oportunidade do nosso time aqui do Conjovem, conhecer e interagir com o Domingos, obviamente não preterindo jamais, né, a Sheila nessa equação, mas ela me entende, né, de fazer aqui um elogio concentrado no Domingos hoje. Então, obrigado, né, obrigado à dupla dinâmica e obrigado a todos que estão aqui online com a gente. Fiquem à vontade para interagir, fazer pergunta, mandar no chat. E assim que a Sheila terminar de apresentar, a gente para a gravação para vocês ficarem mais à vontade de utilizar microfones e contar aí causos específicos de vossas empresas para que os especialistas aqui, inclusive, possam usar de massa crítica e interagir. É isso, não é, Sheila? Exato. Assim, uma coisa que eu queria pedir, que se por acaso vocês conseguirem abrir as câmeras, eu acho que vai ser legal para a gente se ver, para a gente conseguir conversar. E eu vou compartilhar a tela aqui, e aí eu quero que o Domingos se apresente e comece a palestra dele. Bom dia a todos. Reinaldo, meu amigo, pedido para o Cine embora é uma ordem. A Sheila falou, eu falei, nem vou responder, porque fazer palestra assim, o cara da minha idade, aos 64 anos, é duro. Tudo bem, não acostumar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a governança, a sucessão e sobre a importância dessa sucessão na visão do fundador, né? Porque a RIC existe, você já deve saber, há 34 anos, mas a gente vai falar. Eu tenho um tempo para falar que me deram aqui, porque falam que eu sou sócio, mas eu sou simplesmente um vendedor, porque eu tenho uma sucessora que já está no comando, tenho esta senhora ao meu lado que está no comando, e eu só sou um belo vendedor, mas Mentira. graças a Deus eu falo. Então nós vamos contar um pouquinho, eu tenho todos os slides aí, mas eu gosto de falar um pouquinho do que acontece no dia a dia das empresas familiares, nessa estrutura de governança e nessa estrutura de sucessão. Bom, vamos. E se quiserem perguntar na hora, perguntem, fiquem tranquilos para fazer o que quiserem. Aqui é tranquilo. E vamos lá. Quando a gente fala um pouco em governança, que essa é uma geração que está acostumada a ouvir muito governança, 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 mas o que é a governança para o fundador da empresa? A governança, na cabeça dele, nada mais é do que trazer a união para a família, trazer a transparência na família. Porque todo sonho de fundador, todo que eu conheço, ele desenvolve o negócio dele, ele é empreendedor, ele persiste, ele faz, mas o sonho dele é trazer a família para dentro do negócio, né? Isso eu posso garantir a vocês. Mas existe um segundo caso aí que diz a seguinte coisa: nem sempre o meu sonho é o sonho dos meus filhos. Porque construir
é o meu negócio, é a minha paixão, eu amo isso, eu brinco que eu ganhei diabetes, hipertensão, mas a geração que vem depois, talvez elas possam gostar, né, do negócio, porque elas pegam um negócio um pouco mais ajustado, mais resolvido, aquela coisa da necessidade que eu tinha de saber se eu posso pagar o que eu posso pagar, como eu posso pagar, toda aquela coisa do começo de uma indústria ou de uma empresa, seja ela indústria, comércio, varejo, as dificuldades que eu passei. Então, esse processo de sucessão, o primeiro passo é a transparência na família. Porque quanto maior a transparência na família, diminui o desgaste familiar. Porque as pessoas dizem que a governança é para o mercado, e é verdade, ela é para o mercado. Só que antes do mercado, eu tenho que fazer a transparência na família. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho a Tatiana, que trabalha comigo, já é sucessor, já está comigo há 20 anos, já comanda muita coisa na empresa. A Sheila está aqui comigo, faz um tempo, ela não iniciou, mas ela veio, ela sempre foi sócia. Porque a gente quer desenvolver o negócio. E quando a gente fala em sucessão, a primeira coisa que a gente tem que entender que nunca é e nunca será tirar o dono da empresa. Se você quer quebrar uma empresa, tira o dono dela, né? Eu acho que o fundador, ele tem que ser um mentor junto com o seu sucessor, porque as vivências foram diferentes, as experiências são diferentes, e para você fazer uma sucessão bem feita, você tem que deixar o seu sucessor trabalhar também. Para mudando aqui, eu sou meio analógico, vocês me desculpem. Põe na governança lá. Porque falar em sucessão é simples. Vou fazer a minha sucessão. Beleza. Agora, só que eu quero a sucessão que meu sucessor ou sucessor. Então, quando eu falar sucessor, já está incluso o menino, a menina, o homem e a mulher. Eu não quero que... Porque, como eu imagino a sucessão, muitas vezes, que tem que perguntar tudo para mim, não pode fazer nada sem minha autorização, pode fazer isso. Eu vou desestimular meu sucessor. Eu acho que a sucessão é um conjunto de ideias que tem que ser ajustadas, né? Porque senão o negócio fica complicado. Porque a finalidade do meu negócio é perpetuar. O meu sonho é aquilo que eu construí, eu quero perpetuar. E a perpetuação vai passar por uma sucessão bem feita, né? No meu caso, eu tenho 3 filhos. A mais velha trabalha comigo, gosta do que faz, entende do negócio. E eu tenho outros 2 filhos que não trabalham na empresa, já passaram pela empresa, entenderam o negócio, mas não era o negócio deles. E aí eu pergunto e digo, como é que eu tenho que fazer essa sucessão bem feita? Primeiro, o dia que eu não existir mais, eu digo sempre, é deixar as coisas claras e transparentes para que não haja desgaste na minha família. Porque eu não criei uma empresa para ver meus filhos brigando. Então, eu tenho 2 filhos que estão fora, são executivos de empresa multinacional, não querem. Mas eu sempre digo a seguinte coisa, eu tenho uma nora e um genro, tenho 2 genros e uma nora. Tatiana trabalha comigo e eu não posso deixar o que eu já vi muitas e muitas empresas, o que acontece quando o fundador não está mais presente, né, eu vejo a família brigar. E brigar por coisas muito sérias. Porque aquilo que é o sonho que a família definiu, eu vejo os irmãos que estão fora da empresa a dizerem a seguinte coisa: você ganhou dinheiro a vida inteira da empresa, eu nunca ganhei um centavo. Primeiro, isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Não é que ele ganhou dinheiro, ele fez a empresa crescer. Então, ele tinha um trabalho e ele recebia por isso. Mas quando envolve dinheiro, né, parentes, a gente tem que deixar as coisas muito claras. Porque o problema da empresa familiar pura e simplesmente uma coisa que eu digo que é o travesseiro. O que é o travesseiro? Passa para mim, daí eu vou explicando devagar. Pode deixar aí. O travesseiro nada mais é do que o cônjuge, porque isso atrapalha e atrapalha muito, né? Um dos maiores problemas da empresa familiar, eu posso garantir isso ao longo desses 34 anos, é o cônjuge, porque ele sempre acha, ou alguém acha, que está sendo prejudicado, né? Porque o seu pai sempre prevaleceu um, não prevaleceu o outro, se não é verdade, né? É muito difícil um pai prevalecer um e não o outro, mas ele tem que pensar, e o negócio dele tem que pensar na empresa. E na cabeça dele, a empresa sempre foi maior que todo mundo, né? Maior que ele, maior que os filhos, maior que a família. Então, ele desenvolveu todo esse processo e gerou esse processo para que a família tivesse o seu ganha-pão e o negócio. E uma das coisas piores que eles querem é ver isso brigando e acontecendo cada vez mais. Então, o processo de sucessão, ele é
pura e simplesmente um negócio que tem que ser de cima para baixo, né? O dono tem que ter a consciência daquilo que ele quer, como ele quer, porque ele é pai, é marido e dono de empresa. Se eu escolho A, alguém vai dizer para assim, mas você escolheu A porque você gosta mais. Não é. Eu tenho 3 filhos e muitas vezes os outros 2 que não trabalham na empresa falam, cadê a queridinha do papai? Eles sempre acham isso. E olha que eu falo com isso para eles desde pequeno, desde não sei o quê, e converso. E eles sempre acham que a Tatiana é a queridinha do papai. Um dia aconteceu um caso, eu vou contar alguns casos, os slides vão estar aí, eu vou passando, vou comentando, porque eu tenho 40 minutos, senão não dá para a gente contar muita coisa. A Tatiana tem uma filha, eu tenho uma neta de 5 anos e uma neta de 1 ano e meio. A Tatiana é mãe dessa menina de 5 anos. E ela perguntou se poderia viajar com a Júlia no Hotel Fazenda, que o meu irmão ia encontrar com os primos, eles iam se encontrar e tal, e eu falei que poderia, não tinha problema nenhum, ele pode ir, até porque a única hora que eu cedo é falando da minha neta. E ela postou nesse negócio de grupo de família, tal, não sei o que lá. Bom, eu sei que não deu 3 minutos, começou a pitar meu WhatsApp aqui. Eu não sabia o que era. Os 2 que estão fora mandaram a mesma mensagem, por incrível que pareça. Perguntaram para mim assim, eu nem sabia que tinha postado, porque eu olho muito pouco. Eu posso trabalhar aí? Falei, como assim trabalhar aí? Vocês estão tudo não sei o quê? O que é isso? Não, porque sua filhinha querida está no Hotel Fazenda numa sexta-feira à tarde. Só que eles não olham, entendeu? E não estão dentro do negócio para poder entender que a Tatiana, se eu preciso dela às 7 horas da noite, 10 horas da noite eu ligo para ela, entendeu? Eu falo com ela, tem problema, eu ligo e ela vai me atender. No começo ela não queria muito, depois ela entendeu que não tem jeito. Tem certas coisas que vão ser assim. Então, eu acho que as coisas têm... Por isso que eu falo dessa transparência na família, que as coisas têm que ser muito claras, entendeu? Porque tem gente que vai trabalhar na empresa e tem gente que não vai querer trabalhar na empresa. E quem trabalha na empresa, eu acho, isso eu não tenho certeza, mas eu acredito piamente, tem que ter número de cotas maior de quem não trabalha, porque senão eu vou desgastar. E o que aconteceu, os que trabalhavam fora da empresa podem simplesmente chegar aqui amanhã, o dia que eu e a Sheila não existimos mais, falar assim, bom, agora você ficou muito tempo na empresa, agora nós vamos colocar outra pessoa e tiram ela. E ela que conhece a empresa, ela que sabe da empresa, ela que sabe tudo, né? Já havia acontecer muito, né? E aí a empresa começou a cair porque as pessoas não conheciam o negócio, não conhecem cultura, não conhecem valor, quem são as pessoas de contato, uma série de outras coisas. Então, a finalidade desse processo nada mais é do que deixar as coisas transparentes. E eu peguei uma parte minha, que eu tenho direito disponível, já passei a Tatiana, porque amanhã, se acontecer alguma coisa, eu nunca sei o dia de amanhã, só o cara lá em cima, a gente viaja, a Sheila viaja, a gente tira férias, não sei o que pode acontecer com o avião, que hoje... Então, as coisas já estão arrumadas. Eu acho que a empresa tem que deixar muito claro e transparente a empresa, aquilo que ela quer. Porque, senão, você começa a colocar parente, genro, nora dentro da empresa e vira um cabide de emprego. Então, tem que ter, nesse processo de sucessão, uma das coisas principais é um bom acordo de sócios. Porque esse acordo de sócios vai evitar um monte de desgaste na família. Porque a finalidade do processo desse é pura e simplesmente você dizer, eu não quero diminuir o desgaste familiar lá na frente. Talvez você nunca consiga zerar, mas você pode diminuir o desgaste familiar lá na frente. Vira para mim, por favor. Então, essa história ela é muito complicada, porque cada um tem um jeito de pensar, cada um tem uma forma de pensar, e é difícil você dizer o certo e errado. Mas, na minha vivência, eu diria que a sucessão tem que ser a transparência da família, mostrar que quem quer ser sucessor do negócio, porque eu posso ser dele, mas os que estão fora, eu digo uma coisa, antes de entrar nesse slide aqui maravilhoso, os 4 pilares, que o negócio tem que ser bem transparente, entendeu? Porque as pessoas têm que entender que o negócio, isso daqui foi a galinha dos ovos de ouro, que fez com que eles crescessem, evoluíssem, tivessem algumas mordomias, estudassem boas escolas e uma série de outras coisas. O que a gente, quando fundou o negócio, não sabia o que ia acontecer. E aí tem coisa que você consegue tirar, esse negócio me deixa maluco aqui. Volta, peraí. Ainda bem que não sou eu que estou mexendo, senão já dá. Pode deixar nos 4 pilares, beleza. Quando eu converso com todo fundador, sem exceção, parece até brincadeira, todos eles
coloco que o principal de uma sucessão são esses 4 pilares. Porque eles estão preocupados, porque muitas vezes, 99,9%, os filhos estudaram em grandes escolas, falam vários idiomas, conhecem planejamento, estratégia, viajaram o mundo inteiro, falam essas coisas todas. Mas uma das principais coisas que o fundador quer, primeiro, carisma. Como é que eu transfiro carisma para a próxima geração? Não transfiro. Né? Isso é muito difícil. Né? Porque o Brinco acabou de falecer, mas senão o Silvio Santos seria a maior televisão do mundo. Porque em relação à televisão, ao negócio dele, o carisma que ele tinha era muito difícil de transferir. Então você tem que aceitar, quando a gente está falando nesse processo de governança e sucessão, que o carisma do meu sucessor não vai ser igual ao meu. Eu não tenho essa pretensão. Já passei por isso, já aprendi muito, já tive muita divergência em relação à Tatiana que está comigo, porque a gente fala, mas eu fazia assim, e uma das coisas que ela fica mais louca, e isso é verdade, quando eu falo, eu fazia assim, pronto, ela quer subir nas paredes. Porque o que eu fazia, e olha, que eu posso dizer que eu até tenho uma boa formação, já não é mais, entendeu? Essas coisas de esconder o que a gente fazia, está tudo aberto, escrever, fazer, falar. Então, o carisma dela, ela vai ter que construir. Porque tem gente que conhece ela na empresa, está com a gente, que ela era pequena, ela era adolescente, e hoje está trabalhando com ela, tem consultora aqui assim com a gente. Então, ela tem que ter o respeito das pessoas. Uma outra coisa que me doeu muito, mas eu tive que aceitar, ela chama algumas pessoas que eu trabalhava, confiava bastante, a Sheila dá risada. Ela simplesmente, quando ela começou ela mudou tudo. Ela falava, os seus pupilos eu vou mudar tudo. Eu podia dizer, não, não mexe, não vai fazer. Mas se eu falasse isso, qual é o grande problema? Eu ia desmotivá-la. Né? Aí, o que acontece? Ela nunca ia ter o crescimento dela. Então, eu tive que assistir algumas coisas para poder dizer. Algumas coisas ela mudou, eu tinha que registrar a minha marca há 20 anos, tinha que fazer, pessoas que desenvolviam, me ajudaram muito nos processos. Estou com um pouco de eu faço assim e tal. E ela simplesmente mudou todo mundo. E ela, nisso, depois eu entendi, ela tem razão, porque eu trabalhei com quem eu confiava. A empresa era, né, eu comandava, eu fazia e tal, eu trabalhei com quem eu confiava. Ela tem que ter todo o direito do mundo e trabalhar com quem ela confia. Porque eu não posso cobrar uma coisa dela se ela não estiver fazendo. Como é que eu vou cobrar algo dela se ela não fizer ela simplesmente ser... Porque senão eu penso, eu não preciso ter ela. Eu pego um estagiário, mando fazer e o contrato fica mais barato. Mas não é isso. Então, esse carisma que eu falo, você tem que deixar as pessoas fazerem. Porque antigamente, há muito tempo atrás, eu era o pai da Tatiana. Né? A Tatiana era minha filha, ela ficava brava, a gente ia para as reuniões, o pessoal já apresentava ela, essa é a filha do Rinca. O problema não é ser filho, o problema é numa reunião que as pessoas não me conhecem dizer que eu sou filha, parece que eu estou cabide de emprego e protecionismo. E depois de algum tempo ela conseguiu inverter, as pessoas já falam com ela direto, hoje eu sou o pai da Tatiana, né? Entendeu? Você é o pai da Tatiana, que legal, tal. Então, a gente tem que começar a aceitar algumas coisas que antes a gente não aceitava, que esse carisma vai depender de cada um. Eu posso orientar, eu posso falar, uma série de outras coisas, mas tem coisa que só ela vai poder fazer. Eu não tenho como dizer. Palavra. A palavra é uma das coisas mais sagradas que existe na empresa familiar. Pode pegar todo fundador de empresa, é uma das coisas mais sagradas que tem. E eu sempre falei, aqui deixo claro, eu vou dizer o meu caso. Se um dia você der a sua palavra, cumpra. Se você vai perder dinheiro, vai deixar... Se você der a palavra, o que vale você... Porque quando você está com algum problema apertado ou uma série de processos, o que as pessoas vão te ajudar por aquilo que você é, pela sua palavra, pela sua credibilidade. Né? Vou até dar um caso aqui de um cliente nosso, eu estava na portaria conversando com ele, chegou o filho, num carro maravilhoso, estava 1 tonelada de dinheiro, entrou na portaria, parou na vaga de diretoria e subiu direto. Aí o pai falou assim para mim, olha lá o futuro sucessor da empresa, não cumprimenta ninguém, passa direto. Porque o dono tinha uma coisa de carisma, ele cumprimentava. Pô, tudo bem, a empresa cresceu, evoluiu, você pode dizer, mas cumprimente as pessoas. E até aí, tudo bem, passou, e eu estava conversando com ele na sala, o filho dele é um cara muito inteligente na área financeira,
finanças, o cara que entende muito, mexer com bolsa de valores do mundo inteiro, o cara que sabe tudo nessa área. Mas relacionamento não é um grande negócio dele. Mas cada um é cada um, isso não tem jeito. E aí eu estava na sala conversando com o dono, e o dono, o filho entrou e falou assim, pai, nós temos um problema sério na empresa. O pai falou, como assim problema sério na empresa? Ele falou assim, nós estamos vendendo para muita gente que tem Serasa e protesto. Pô, tá, e qual o problema? Pô, isso não é certo, a gente não sabe se o cara vai pagar, se não vai, como é que a gente faz? Aí o pai dele simplesmente falou, agora senta aqui que eu vou te explicar umas coisas. Eu digo que conversar com o dono da empresa, a gente aprende muito. Eu vou te mostrar algumas coisas. Pegou um cofre, nem sei como ele conseguiu abrir, cofre antigo de 1500 e acho que alguma coisa. Tirou uma pasta amarela, estava mais amarela do que neném quando nasce com epitiríase. De lá ele tirou acho que 8 ou 10 cheques sem fundos. Entregou para o filho e falou, dê uma olhada em todos esses cheques. O filho falou para ele, nossa pai, isso era seu? Ele falou, e você acha que eu cheguei aqui como você tem um carro bonito como? Porque as pessoas confiaram em mim e sabiam quem eu era. Essas pessoas que você está falando, 2 deles me ajudaram. E os outros confiaram no que eu estava aqui. Então você acha que um cara que me ajudou, é cliente nosso há mais de 20 anos, eu vou dizer para o cara agora, você que se ferre, se você fizer isso, a sua empresa não dura nada. Então antes de você olhar um computador, olhe primeiro quem está do outro lado. Vai entender o cliente. Isso é uma das coisas que eu falo muito aqui para a Tatiana, porque simplesmente é uma geração, né, que gosta de mandar WhatsApp, e-mail, e tem geração da minha idade que um pouco mais, os caras querem receber telefonema, querem conversar. Ela é contra. Tá bom. Um dia eu recebi de um cliente falar assim, eu queria falar com a Tatiana, você pode pedir para ela me ligar? Aí eu peguei e mostrei para ela. Falei, você tem que entender cada cliente, porque a sua geração é uma coisa, a minha geração e acima da minha é outra coisa. Então, você não pode generalizar tudo. Entenda bem o processo, saiba como é e conheça bem o negócio. Essa é a palavra que é uma das coisas mais fundamentais. Cultura. A cultura é aquilo que eu criei dentro da empresa, né? Que eu fiz, porque muitas vezes a gente fala de cultura e eu ouço os sucessores ou sucessoras, os herdeiros, falando assim, meu pai é centralizador, né? Isso é uma coisa que eu ouço com muita frequência. Vamos lá, eu falo assim, vamos entender o processo. Quando seu pai ou sua mãe começa um negócio, ele é sozinho. Ele não tinha ninguém para ajudar, o computador naquela época não funcionava, tinha que fazer tudo. Eu brinco de limpar, abrir e fechar. Ponto. E ele aprendeu a trabalhar desse jeito no negócio dele. Então, não é que ele quer ser centralizador, porque ele acha que ele quer ser o negócio dele, ele manda, ele faz. Tudo bem, que às vezes até a gente tem certas horas, tem que dizer, bom, agora aqui eu mando, tem que ser desse jeito. Raramente tem que fazer isso, mas tem que fazer. Então, o dono não é centralizador porque ele quer ser. Ele é centralizador porque ele entendeu que é a única forma que ele tem para trabalhar. E quando a empresa dele começa a crescer, isso para ele dá um susto, porque ele tinha tudo, vem computador, vem internet, vem tudo, ele começa a ver que tudo aquilo que estava na cabeça dele não dá mais para fazer. Então, essa estrutura da cultura da empresa, a gente tem que entender, porque é o respeito pelas pessoas, isso o fundador tem muito claro na cabeça dele, né? Eu acho que o crescimento das empresas familiares passaram pelo respeito das pessoas, porque nos momentos de dificuldade, só tem empresa de pé hoje porque passou por dificuldade. Não existe milagre. Você pegar 99,9%, todas passaram dificuldade, seja de um jeito maior ou menor, mas passaram por dificuldades. Então, é entender que a cultura da empresa ela foi feita baseada no meu negócio, no meu entendimento. O tempo passou, tudo passou, e eu tenho que entender como eu transformar essa necessidade do respeito pelas pessoas que estavam comigo há 30, 40 anos, que viram meus filhos de calça curta, e depois vão dizer assim, ó, você senta na cadeira e o cara fala assim, mas você está preparado? Então, esse respeito, e eu digo sempre, essa parte da cultura, conversar com os sucessores e mostrar para os funcionários da empresa, não sei se chama mais funcionário, cliente interno, Colaborador. Colaborador, está aqui a pessoa de RH me dando um bronca, é colaborador. Na minha época era funcionário. Que da mesma forma que eu trabalhava, tem gente hoje que também vai cuidar deles, porque o cuidar não é ser protecionismo, né? Eu tive muito esse processo protecionista, a
Tatiana me tirou isso, eu aprendi muito, porque a gente tinha esse negócio de protecionismo. Ah, esse daqui eu faço, esse eu não faço. Eram os pupilos que ela fala. Ela me tirou todos, né? Porque a cultura dela é trabalhar, o jeito dela de trabalhar, o carisma dela de trabalhar, né? Eu não posso simplesmente, já falei isso, só estou dizendo de novo, eu tenho que deixar ela trabalhar, senão ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Ela vai errar? Vai. Mas eu tenho que estar aqui para orientar e para dizer, olha, é assim, assim, assim. E aí você tem a perseverança. A perseverança nada mais é do que eu acreditar no meu negócio. Porque muitas vezes, muitas pessoas não acreditavam no meu negócio. Muitas pessoas falavam, ah, vai procurar emprego, vai fazer não sei o quê. Mas eu sempre fui ao no negócio. Eu acredito e assim como muitos acreditaram. Porque se a gente não acreditar, não vai para lugar nenhum. Entendeu? E quem está no seu negócio tem que entender e tem que acreditar também. Porque senão não dá certo. Ou você faz o negócio e essa perseverança vai de cada um, entendeu? Eu falo sempre, eu gosto de dar meu exemplo, falo sempre, ó, hoje a empresa tem uma estabilidade. Amanhã, se vier uma pandemia, a gente não sabe. Na pandemia, todo mundo entrou em pânico. Porque a gente não sabia o que ia fazer, como ia fazer, nem se ia sobreviver. Porque do que a gente tinha, o pessoal falou, segura, o mundo inteiro parou. Então tem que estar preparado para essas coisas e não tem que ter medo de enfrentar. Por isso que a perseverança faz com que essa empresa cresceu, evoluiu, se desenvolveu. Muda para mim, por favor. Então, quando a gente fala nessa sucessão, a gente tem que ter algumas coisas assim pensadas. Eu vou contar um case aqui agora, e eu também tenho um genro, coincidência é genro. Eu tinha um senhor que ele só tinha uma filha, tinha uma metalúrgica enorme, começou do nada, não tinha nada, e é uma empresa muito grande, ele desenvolveu. E aí a filha, a única filha, médica, casou. Como todo bom italiano, protecionista, falou, vou trazer meu genro para dentro da empresa. Ele fez errado? Eu acho que não, porque no dia que ele não existir mais, talvez seria bom, porque a filha teria um negócio, né? Seria do genro, optou, o cara era uma boa pessoa, e foi. Muito bem. Passaram-se um tempo, as coisas começaram a inverter. Por isso que eu digo, num contrato, quem você não possa demitir amanhã. Esse é o grande problema, né? Às vezes a gente acha que está acertando e está errando muito. E aí o cara começou a se achar dono. Até aí, tudo bem. Um dia ele chegava, mais tarde, foi jogar tênis. Um dia saía mais cedo que ia jogar squash. E assim foi indo por um tempo. E as pessoas começaram a cobrar, porque genro não é cargo, não é nada, era um funcionário normal, e a coisa começou a piorar cada vez mais. Aí um dia eu fui conversar com ele falou, temos um problema, assim, assim, assim. Eu falei, qual o problema? Ele falou a seguinte coisa, eu tenho o meu genro, está dando problema, não é de desrespeito, nada disso, mas ele se achou dono já e chega no horário que ele quer, na hora que ele quer, faz o que ele quer. Eu falei, o que fazer? Ele falou, olha, eu já tentei algumas coisas, eu acho que o único jeito é tirá-lo da empresa. Eu levei um susto, eu falei, olha, naquela época eu não tinha neta ainda. Falei, olha, o senhor só tem uma filha, só tem uma neta, como é que ela vai reagir? Mas aí ele perguntou, e como é que eu reajo com a empresa, com todo mundo querendo fazer a mesma coisa? Aí ele falou, vamos chamar minha filha e vamos conversar. Ele chamou a filha dele, no dia seguinte a gente foi lá e disse a seguinte coisa, filha, está acontecendo isso, 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 eu vou ajudar vocês, mas ele não pode mais ficar na empresa. A filha falou assim, muito educadamente, foi o senhor que trouxe ele para cá, ele não pediu para vir para cá. Então o senhor tem que dar um jeito de arrumar, senão eu não aceito. Não sei se ela estava certa ou errada, também não cabe a mim julgar, nem nada. Mas aí ele ficou muito triste e tal. Ele falou, vamos conversar daqui uns 3, 4 dias, vamos pensar o que a gente pode fazer e tal. Eu, de verdade, falei para ele, eu não sei o que fazer. O senhor está mexendo com a sua neta, que o senhor gosta de viajar, o senhor, a sua esposa, pega a neta, vai viajar, já imaginou que isso pode trazer um transtorno, sua única filha, tal. Ele falou, não, eu tenho uma solução.
Por isso que eu digo, o dono da empresa familiar é muito gênio, muito, muito, muito gênio, muito. Aí ele falou assim, vem aqui, vou conversar, ter uma ideia. Eu falei, pelo amor de Deus, não é mandar ele embora. Ele falou, não, não, não. Eu acho que também não posso mandar ele embora. Eu falei, e eu doido para saber, eu falei, mas o que o senhor chegou a resolver? Ele falou a seguinte coisa, ele está como diretor aqui. Eu falei, mas eu vou dar um cargo de vice-presidente para ele. Eu falei, o quê? Como vice-presidente? Você não está aguentando ele como diretor? Não, calma, deixa eu terminar. Ele falou assim, eu vou dar um cargo para ele, vice-presidente de exportação. Eu falei, mas o senhor não exporta? Ele falou, por isso mesmo, ele vai fazer vice-presidente de exportação, fica fazendo o que ele quer, ninguém vai saber. Eu tenho lá no fundo aquele prédio bonitinho, eu vou pôr uma sala para ele, dou uma secretária, dou um carro bonito para ele, e ele que se vive, porque o dia que eu morrer eles fazem o que eles quiserem, porque ele falou, tem razão, eu não vou brigar com a minha neta nem com a minha filha. E aí ele resolveu isso. E o cara todo se achando feliz da vida, maravilhosamente feliz. Passaram esses 2 dias, a filha foi lá, agradecer o pai, a neta toda feliz, obrigado por você promover meu pai, pô, voltou feliz. Ele falou, vou fazer o quê? Nada. Então a gente tem que entender que a empresa familiar é isso. Por isso que eu falei lá, eu estava falando do acordo, lá atrás, você tem que colocar no acordo de sócios uma das coisas principais, quem pode e quem não pode trabalhar na empresa. Né? Porque quando você faz o acordo, você vai fazer daqui para frente. Para trás, o que já existe, você não pode mexer. Então vamos lá. Cônjuge, pode ou não pode trabalhar na empresa? De que forma? A empresa não é... Porque quando você faz o acordo, você coloca as regras importantes para a empresa. E quem tem que dizer não é sempre a empresa e não a família. Você imagina eu, como dono do negócio, vem minha neta e fala assim para mim, não quero fazer mais nada, quero trabalhar na sua empresa. Pô, ferrou. Porque eu não posso que ela venha aqui para cobrir, ganhar um saláriozinho e fazer o que quer. Então, existe um acordo da minha empresa, né, que para trabalhar na empresa tem que ter algumas regras, tem que entender, e é a empresa que vai dizer não. Porque aí o o pai, está sempre isento do negócio. E eu estou seguindo o que o dono sempre pensou. A empresa é maior que todo mundo. E esse acordo tem que trazer muito claro e transparência, por isso que eu disse lá no começo, a transparência na família. Porque aí, o cônjuge tem que assinar, tem... Porque as pessoas falam assim, mas o meu casamento é o comunhão total, passear, não sei o quê, não tem direito a nada. Eu falei, beleza, mas o travesseiro tem direito a muita coisa. Então a gente tem que deixar muito claro, na forma de gestão, o que essa empresa espera dos seus futuros sócios. Porque quando você faz o acordo, você tem que ter uma reunião de sócios e esses filhos que não estão na empresa têm que entender o negócio. Você pode dizer, mas eles não querem participar, não tem problema, mas a sua parte você fez. Entendeu? Porque eu tenho também, e eu falo para a Tatiana, converso com seus irmãos, falam, não querem nem ouvir. Eu falei, não tem problema, você fez a sua parte. Se eles não querem ouvir, deixa quieto. Amanhã também não vão poder reclamar de nada. E eu brinco e falo para eles, se eu tiver dívida, vocês vão pagar ainda. Tem que saber. Por isso que eu digo, quer dizer, eles não podem alegar ignorância, são muito bem formados, estão muito bem. Então, acho que o acordo elimina uma série de desgastes na família. Por isso que eu digo sempre, o cônjuge tem que estar ciente de tudo. Tem que ser testemunha, tem que saber. Porque senão amanhã alguém vai alegar. E esse coisa de escolher um ou mais líderes, preparação para perpetuar o negócio, o fundamental é a preparação para perpetuar o negócio da família. Porque é a galinha dos ovos de ouro. Você pode dizer, mas meu pai tinha empresa, hoje ele tem fazenda, tem isso e aquilo. Eu falei, mas a galinha dos ovos de ouro foi isso daqui. Né? Então a gente tem que deixar claro para a família o que eu espero desse sucessor e quem vai ser meu sucessor. Né? Como eu falei lá atrás, sou pai, marido, empresário. Muitos filhos que não foram para ser o representante. O que eu digo ser o representante? É o cara que vai representar o dono no negócio. Não é que ele seja melhor ou pior. Se eu pegar a Tatiana, ela se dá muito bem no negócio de relacionamento. Se eu mandar a Tatiana cuidar do financeiro, ela é advogada, a conta dela vai demorar. Agora, meu filho, como engenheiro, ia fazer um negócio maravilhoso. Então, cada um é cada um. Não é que um é melhor ou pior que o outro. Só que quando você está falando na cadeira de comando, a cadeira, né? Todo mundo acha que a cadeira é da família. Esse é um dos maiores erros que a empresa familiar comete. A cadeira é da empresa. Então, não necessariamente eu sou obrigado a colocar alguém na minha família ou não. Posso colocar ou não. Eu tenho que entender que a cadeira é da empresa, assim como foi ao longo de todos esse tempo. Entendeu? Porque senão vira bagunça. E esse acordo vai diminuir muito o desgaste familiar. Porque quando você tem de transparente, por mais que queiram brigar, vai diminuir muito esse desgaste. Porque você tem muita coisa assinada
muita coisa dita, e aí você deixa a empresa sempre isenta de qualquer problema, e o fundador também, que as pessoas não vão querer. Dá para mim, por favor. E todo mundo já ouviu falar nisso, esse bendito ditado: pai rico, filho nobre, neto pobre. O que destrói uma empresa familiar não é mercado, não é governo, não é nada. É a briga pelo poder da família, né? Vocês cansaram de ver empresas familiares brigando, se desgastando por uma série de outras coisas. E quando tem dinheiro, e se não tem dinheiro também eles brigam pela mesma coisa. E muitas vezes a briga é pelo poder. Não é nem pelo dinheiro. Conheço várias empresas em que a briga dos filhos era pelo poder. Quem vai assumir a cadeira de presidente? Né? Então isso é uma coisa muito triste. Por isso que as coisas têm que ser transparentes. Quais filhos podem entrar na empresa? Quais são os regulamentos que podem ter na empresa? Existe esse processo? Como vai ser? Porque eu tenho que deixar essa coisa muito clara. Porque na hora que tiver e eu colocar... Porque teve muitos casos, alguns clientes meus, eles são pessoas mais antigas, o que acontece? O casamento é comunhão total de bens naquela época, né? E eu já vi mãe falando para dono de empresa que se ele for prevalecer um filho, não o outro, e não tinha nada a ver com cota, nada, 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 né? Mas que ela ia tirar uma parte das cotas dela e ia dar para o outro filho que estava sendo prejudicado para ele poder ter mais cota e poder mandar. Porque a geração, essa geração da mãe, ela está preocupada com a família. Só que, lógico, você não pode julgar nem nada, mas ela não vai entender o processo da empresa. Isso ela pode gerar um processo muito grande no desgaste familiar. Então, a finalidade de todo esse processo de governança, sucessão, é o que todos dizem, assim, sem medo de errar, é a união da família. Acho que é o principal. E se você não deixar a coisa clara, enquanto você estiver presente aqui, você ter o poder da caneta, eu acho que tem que ser feito. Tem muita coisa, eu fiz e digo a todos, o poder da caneta tem que ser do dono enquanto ele estiver presente. Tem coisa aqui que tem hora que eu falo não, não e não vai ser feito. Briga Sheila, briga Tatiana, pode fazer o que for. Eu falei, isso daqui é assim, não tem discussão. Lógico, querem me bater, me matar, me xingar, mas tudo bem, faz parte. Então, porque algumas coisas a gente tem que entender que tem risco, a gente sabe onde pode correr e onde não pode. Então, acho que essa coisa do pai rico, filho nobre, neto pobre, a gente tem que deixar muito claro, entendeu? A empresa ela veio com muito sacrifício, muita batalha e muita luta. E muitos dias sem dormir, às vezes, como eu, hipertensão e diabetes. Então, as coisas não são fáceis. A gente tem que ter claramente aquilo que a gente quer para a nossa família e para o nosso sucessor. Muda aqui, por favor. Eu tenho uma secretária me ajudando hoje aqui. Pontos importantes para a profissionalização, né? Perpetuar a empresa, deverá ser estabelecido um acordo societário, que é o que a gente falou bastante, né? Eu acho que isso é uma das coisas principais. Quando a gente for fazer a sucessão, tem que ter pronto isso, porque a sucessão ela é boa, mas ela tem que ter baseado em regra. E essa regra tem que ser colocada claramente. A empresa familiar tem futuro, mas nem todas as famílias ou gerações têm vocação empresarial. A gente viu várias e várias empresas grandes, enormes, quebrando, porque quem ficou no poder achou que podia tudo e depois descobriu que a empresa não sobreviveu. A gente teve Saraiva, Matarazzo, Mapping, Mesbla, uma série dessas outras coisas que tiveram problemas sérios por causa de família, acharam que quem estava no poder podia tudo, era só mandar, e as coisas não funcionaram, né? Então, eu acho que isso tudo é baseado nesse item número 1, é estabelecer um acordo societário, código de conduta e manual para ser como trabalhar dentro do conselho, porque quando a gente fala em um acordo, conselho de sócios, ou as pessoas podem chamar de conselho de administração, também não tem problema nenhum, é mostrar que tem que ser feito como tem que ser falado e de que jeito. Não é para discutir roupa suja dentro da reunião de sócios ou de conselho. Porque muita gente vai para a reunião de sócios e quando eu faço o acordo de sócios, eu simplesmente costumo chamar os cônjuges para poder explicar que eles acham interessantes e tal. E eu cheguei numa reunião, pura e simplesmente, quanto?
5 minutos, pelo 5, amor de 10. Deus. Então tá. Cheguei numa reunião, a primeira coisa que uma senhora falou para mim é a seguinte coisa: 2 coisas. Meu cunhado tem um carro bonito, meu marido não tem, e a minha concunhada lá, a esposa dele, tem um anel que eu nunca vi, só pode ter tirado da empresa. Quer dizer, sem saber o que era e como era. Porque isso é uma coisa, por isso que eu digo, se não for transparente, porque existem. Por que ele tinha um carro mais bonito? Só para explicar. Porque ele gostava de um carro bonito. Entendeu? Ele tinha uma coisa que ele achava legal, ter Mercedes, BMW, essas marcas maravilhosas. O outro irmão não gostava, ele achava que isso não tinha nexo para ele. Ele gostava de viajar, o outro só comprava carro e não viajava. E aí ele comprou um anel para a mulher. Então, quer dizer, isso são coisas que tem que ficar claro, porque senão as pessoas sempre acham. E o pior de tudo é que o cara que não gostava de ter carro nem nada era o financeiro da empresa. Ele era o financeiro da empresa. Ele fazia todo o pagamento, tinha procuração de todo mundo, podia comprar, até roubar a empresa. Ele nunca, e o irmão dele sempre falou assim, entrou dinheiro na conta, ele nunca duvidou, ele falava, tá aqui e tal. Então, eles se davam super bem. Agora, tem que ter uma estrutura para mostrar isso para a família, que eu posso gostar de carro, meu irmão pode não gostar. E ele falava para a esposa dele, quem pode roubar a empresa sou eu, meu irmão não sabe nem o que acontece financeiro da empresa, ele recebe o dinheiro, pega o dinheiro lá e fala muito obrigado e vai comprar carro, mas é dele, da família dele, eu não posso dizer não compro e guardo o dinheiro. Eu gosto de guardar o dinheiro e viajar mais. Então, são coisas que se a gente não for transparente no negócio, né, pura e simplesmente eu posso gerar um problema sério, né? Mas aí para poder finalmente que eu quero passar o filme que é o mais importante. O legado da família, que é o sonho do fundador, né? Eu acho que esse legado, o sonho do fundador, princípios e tradições, isso depende, vai muito das pessoas, da sua religião, da sua cultura, do seu valor. Tem que ter paixão pelo trabalho, porque eu digo sempre, e falo aqui, o horário de uma empresa não é das 8 às 5, das 9 às 6, se precisar no sábado. Eu já falei isso lá para vocês e falei, se eu tiver um negócio 10 horas da noite resolver, eu ligo para a Tatiana e ela vai atender. Se ela não atender, eu mato ela. Aí ela fala, mas eu sou o quê? Eu falei, você é o que precisar ser. Secretária, vai limpar, servir café, não me interessa. Independentemente das suas cotas. Porque ela tem que entender que horário de dono de empresa familiar não tem. Seria bom se tivesse, entendeu? Mas não tem. Vai virando aí. Aqui eu vou passar a história do Soichiro Honda para vocês entenderem o que é perseverança, palavra e saber do que é um negócio que nada vem fácil, tá? Pra vocês entenderem. Você já ouviu falar de Soichiro? Sua história mostra que a diferença está na forma de pensar e agir. Ele não sabia que era impossível fazer. Foi lá e fez. Em 1938, enquanto ainda estava na escola, o Sr. Soichiro pegou tudo o que tinha e investiu numa pequena oficina mecânica, onde começou a desenvolver seu conceito de anel de pistão. Queria vender seu trabalho para a Toyota e, por isso, trabalhava dia e noite, todo lambuzado de graxa, dormindo na oficina, sempre acreditando que era capaz de obter resultados. Chegou inclusive a empenhar as joias da mulher para permanecer no negócio. Mas quando finalmente terminou os anéis de pistão e os apresentou à Toyota, disseram-lhe que não atendia aos padrões da empresa. Voltou à escola por mais 2 anos, ouvindo as risadas de deboche de professores e colegas, quando comentavam como eram absurdos seus objetivos. Mas em vez de focalizar a dor da experiência, ele decidiu continuar a focalizar o seu objetivo. Até que, por fim, após mais 2 anos, a Toyota deu a Soichiro o contrato que ele tanto sonhava. Sua paixão e convicção deram certo. Surgiu então um novo problema. O governo japonês preparava-se para a guerra e negou a Soichiro o concreto que ele precisava para construir sua fábrica. Ele desistiu? Focalizou a injustiça da situação? Achou que significaria a morte de seus sonhos? Absolutamente não. Mais uma vez, Soichiro decidiu utilizar a experiência
e desenvolveu outra estratégia. Ele e sua equipe inventaram um processo para fabricar seu próprio concreto. E a fábrica foi construída. Novamente, mais um obstáculo. Durante a guerra, foi bombardeada 2 vezes, ficando destruída grande parte das instalações. Imediatamente convocou sua equipe e recolheram os bujões de gasolina extra que os aviões americanos descartavam. Chamou-os de presente do presidente Truman, porque lhe proporcionaram a matéria-prima de que precisava para seu processo industrial, que naquele tempo não era disponível do Japão devido à guerra. Finalmente, após sobreviver a tudo isso, um terremoto arrasou a sua fábrica. Soichiro decidiu vender sua operação de pistões para a Toyota. Aqui está um homem que claramente tomou decisões fortes para ter sucesso. Acreditava e tinha paixão pelo que fazia. Agia com determinação e decidiu perseverar. Depois da guerra, uma tremenda escassez de gasolina atingiu o Japão. Teve uma nova ideia. Resolveu adaptar um pequeno motor à sua bicicleta. Num abrir e fechar de olhos, os vizinhos pediam-lhe que lhe construíssem aquela bicicleta motorizada. Um após outro, todos foram sendo atendidos. Até que, por fim, ficou sem motores. Decidiu então construir uma nova fábrica para produzir os próprios motores, mas não dispunha do capital. Como antes, tomou a decisão de encontrar um caminho, fosse qual fosse. Sua solução foi então escrever uma carta pessoal para cada um dos 18.000 proprietários de lojas de bicicletas no Japão e convenceu 5.000 deles a adiantarem o capital que necessitava. No entanto, seu produto foi vendido apenas aos mais entusiasmados por ser grande e pesado. Soichiro fez um ajustamento final e criou uma versão mais leve. Tornou-se um sucesso da noite para o dia que valeu a recompensa do imperador. Mais tarde, passou a exportar para os Estados Unidos, prosseguindo nos anos 70 com os automóveis. Hoje, suas empresas empregam mais de 100.000 pessoas e é considerado um dos maiores impérios automobilísticos japoneses, graças à determinação de Soichiro Honda. Então, um pouquinho da história que a gente vê quando a gente fala da perseverança e que todas as empresas familiares são perseverança, independentemente do seu tamanho, ninguém passa ileso do negócio. Então, as coisas são assim. Você viram a palavra que ele escreveu pessoalmente o negócio. Então, são coisas que eu acho que os nossos sucessores têm que entender que nada na vida foi fácil para chegar onde chegou, né? Porque as coisas têm que ser bom para todo mundo. E se não for, eles precisam entender que quando tiver algum problema, tem que saber passar por esse problema. Bom, eu agradeço. Não sei se alguém tem alguma coisa. Reinaldo, obrigado. Você pode contar comigo a hora que você quiser, quando você quiser. Não tem problema. Você pode até, você, o Cinebor todo mundo aí que precisar. Não precisa, até meia-noite pode ligar se der problema. Fica tranquilo. Entendeu? Então, meus e-mails. Troca pneu também? Tá? E se Troca tiver pneu na madrugada? pode ser também, não tem problema. Eu vou. Se alguém tiver alguma pergunta, aqui tem o QR Code, se quiser entrar nas coisas da Rica, meu e-mail está aí, sou eu mesmo que respondo, meus contatos. Então, fiquem à vontade para perguntar se tiverem perguntas. Se não, agradeço de coração. Acho que é isso. Tá? O grupo está lá montado no Zap para a gente continuar entre uma reunião e outra se relacionando, especialmente de mandar ali sugestões de temas, né? Lembrando também o seguinte, né? A gente está falando aqui sobre algo bastante específico, que é a sucessão de negócio familiar, e a gente tem ali dentro do grupo com jovem essa prerrogativa, né, como mote principal. Mas nós temos todos os outros grupos, inclusive que a Sheila é coordenadora, por exemplo, a Comissão de Gestão de Pessoas Trabalhista e Previdenciária. Então, quando a gente fala sobre tema de gestão administrativa e outros tipos de problema inerente à empresa, a gente tem os outros grupos, né? Então, para que a gente também não sinta, né, falta de repente, estar abordando isso aqui, até por conta do tempo, mas nós temos, e vocês são convidados, né, fóruns para cada tema específico, não para todos, mas hoje nós já temos tributário, hoje nós já temos o de gestão de pessoas e de inovação e tecnologia, né? Havendo demanda, a gente monta tantos quantos grupos tivermos de interessados. Um que está em fase embrionária, talvez avançaremos
se assim acontecer, é o de comércio exterior. A gente já tem uma frente de trabalho muito forte em defesa comercial, mas a gente quer fomentar também não só se defender, e sim exportar. Algo que está em fase aí ainda de fase piloto. Mas eu comentei isso para a gente, de novo, só reforçar o conceito do que é a proposta desse grupo, mas a proposta desse grupo é aquela que vocês indiquem que seja. Então, depende da participação de vocês, dando o norte para que a gente continue se encontrando. Concorda, Sheila? E Domingos? Exatamente. É isso aí. Aí. Eu deixo com você para encerrar e do lado de cá é te agradecer muito, agradecer ao Domingos. Passe sempre para tomar um café virtual, que a sua presença é muito querida. Eu agradeço demais a presença de vocês, espero que o grupo esteja agregando, porque é isso que a gente quer discutir, quer conversar, para trazer um pouco mais de tranquilidade. A gente sabe que é muito desafiadora a vida na empresa familiar, a nossa mensagem é: tem jeito, e as empresas familiares são o grande negócio desse país. Reinaldo, obrigado por tudo. Espero que tenha dado uma síntese do que é empresa familiar, que a gente enxerga. E obrigado pelo convite. Já te falei isso, a hora que você precisar é só falar. Muito obrigado, Domingos. Obrigado, Sheila. Então, gente. Até logo. Um abraço a Bom todos. dia, Abraço. tchau. Pessoal, Obrigado, bom dia.